Eu vou falar nesta noite, como eu falei pela manhã, aprendendo com a crise. A palavra do Senhor, ela nos diz que mais uma vez o povo do Senhor desobedeceu ao Senhor. E diferente do cativeiro babilônico, e também do período que o povo esteve no Egito, esse cativeiro, devido à desobediência, ele não é em outra cidade, ele não é no Egito, ele também não é na Babilônia. Esse cativeiro, ele veio de forma diferente. É por isso que eu coloquei como crise, porque a desobediência levou o povo de Deus a passar por algo que eles não precisavam passar. E a sua desobediência leva você também a passar por crises que você não precisava passar se você fosse obediente. E a Bíblia me diz que a desobediência do povo levou a eles terem uma crise de 7 anos. Que crise é essa, pastor? Uma crise que eu planto, colho, mas não desfruto. Uma crise que eu estou na minha cidade, na minha terra, plantando para colher, e na hora de colher eu não colho, e além de não colher eu também não desfruto. Isso devido à desobediência. A Bíblia diz que o povo plantava, quando o povo ia colher, a Bíblia diz que vinham os medianitas, os amalequitas e outros povos da região, não somente para tomar para si, mas também para destruir. Matavam as ovelhas, matavam os camelos, matavam os animais, e a Bíblia me diz que eles devastavam a plantação. Então todas as vezes que o povo do Senhor plantava, quando ele ia colher, quando ele ia desfrutar, a Bíblia diz que vinha o inimigo. Por 7 anos isso. 7 anos recebendo a visita dos medianitas. E isso por quê? Porque o povo, mais uma vez, desobedeceu ao Senhor. Eu quis aqui no início mostrar a você que a sua desobediência, a minha desobediência, essa desobediência nos leva a crises. E as crises, quando vêm, ela vem para nos ensinar. E essa não é diferente. A Bíblia diz que por 7 anos era roubado e destruído do povo tudo aquilo que eles plantavam. Eu vou repetir, 7 anos. Tudo que se plantava, tudo que se criava, era destruído pelos medianitas. A Bíblia diz que era tão grande a crise, que o povo de Deus empobreceu. Um povo que tem a promessa de Deus, um povo que vivia na fartura, na bonança, agora está empobrecendo. Eu vou dizer algo para você que vai doer. A sua desobediência pode levar você a se empobrecer. Se você ler o capítulo 6 depois na sua casa, você vai ver que o povo empobreceu. E empobrecendo, a Bíblia diz que agora eles vão clamar ao Senhor. Por quê? Porque a crise nos leva a clamar ao Senhor. A crise nos leva a nós orar ao Senhor e pedir ao Senhor socorro. A Bíblia diz que o povo de Deus vai orar e vai clamar ao Senhor e clamar por socorro. Por quê? Porque eles estão perdendo aquilo que o Senhor havia dado, aquilo que o Senhor havia prometido.
Aquilo que eles trabalhavam, agora eles já não mais desfrutavam. A Bíblia diz então que o Senhor vai ouvir. Eu tenho uma notícia boa para você. Em meio à crise, quando eu clamo, o Senhor ouve. Em meio à crise, embora a crise seja causada pela minha desobediência, quando eu clamo ao Senhor, Ele ouve. E além dele ouvir, a Bíblia diz que Ele envia quem? Profeta. Envia quem? Envia o anjo do Senhor, que representa o próprio Deus. Eu estou querendo mostrar para você que nessa crise que você vive, que nós vivemos, Deus ouve as nossas orações. Não, acho que você não entendeu, eu vou melhorar. Eu vim aqui nessa noite pregar para você que está em crise. Não, vou ser bem direto. Eu vim aqui nessa noite, enviado por Deus, como profeta do Senhor, como mensageiro de Deus, para dizer para você que está em crise, que Deus ouve quando nós o clamamos. E além dele ouvir, a Bíblia diz que Ele responde. Ei, eu estou dizendo para você que está em crise, você clamou, Deus ouviu. Além dele ouvir, a Bíblia diz que Ele responde. E como Ele responde? Enviando o profeta. Eu estou aqui nessa noite para mostrar a você o que Deus tem para fazer na sua vida. A Bíblia diz também que Ele envia o anjo. E a Bíblia me diz que quando o homem de Deus vai falar, ele vai trazer à memória do povo aquilo que o Senhor fez para o seu povo. Porém, o anjo do Senhor, ele vai em outro lugar. E qual lugar que ele vai? Ele vai no lagar. Por quê? Porque a crise tomou conta de todos. A Bíblia diz que o anjo vai, e quando o anjo vai, ele vai encontrar um homem. Quem é esse homem? É Gideão. Ei, Deus sabe com quem ele fala. Deus nunca errou e nem vai errar. Então ele vai a Gideão, e a Bíblia me diz que Gideão também faz parte do povo que está em crise. Porém, embora Gideão esteja no lagar, ele não deixou de fazer aquilo que Deus ordenou. Vai doer. Embora você esteja em crise, você não pode deixar de fazer aquilo que Deus te ordenou. Pastor, eu estou na crise, está difícil, mas não deixe de fazer aquilo que Deus te ordenou. A Bíblia diz que Gideão está no lagar, malhando o trigo. Gideão está onde? No lagar, malhando o trigo. Por quê? Porque a crise, ela me tira do lugar amplo e me coloca no lugar apertado. A crise faz eu olhar preços de mercadoria que eu não olhava. A crise também faz eu comprar aquilo que eu não comprava. Vou dar um exemplo. A maioria aqui gosta da maionese Hellmann's, mas na época de crise vai ter que comprar a predileta. Na época de crise vai ter que comprar mais barata. Nós gostamos de comer o macarrão Vilma, mas na época de crise nós temos que reduzir gastos. Então o que nós temos que fazer? Comprar o mais barato. A Bíblia diz que Gideão estava vivenciando uma crise juntamente com o seu povo, porém ele não deixou de fazer aquilo que Deus ordenou, embora ele tenha perdido o seu local de trabalho. Tem pessoas que perdem o local de trabalho na crise e começam a culpar a Deus ao invés de continuar fazendo o que Deus mandou. Ei, meu lindo, perdi o meu local de trabalho, pastor. Aonde eu trabalhava era ar-condicionado. Quando o ar-condicionado estragava, pastor, eu tinha pelo menos um ventilador. Mas quando veio a crise, o patrão tirou o ar-condicionado, tirou o ventilador. E agora, pastor, ele nos colocou num local que não tem nem janela. A minha pergunta é: você continua fazendo o que Deus te ordenou ou parou? Porque a Bíblia diz que tudo isso foi tirado de Gideão. Porque lugar de malhar o trigo é na eira. A eira é um lugar amplo, é um lugar que tem ventilação. No lagar não, é um lugar apertado e não tem ventilação. Só que a Bíblia me diz que aquilo que ele fazia no lugar amplo, ele agora está fazendo no lugar apertado. Eu vou descer, que eu gosto de olhar nos olhos.
O que ele fazia no lugar amplo, ele agora está fazendo no lugar apertado. A minha pergunta é: por que você tem deixado de fazer aquilo que Deus te ordenou, só porque o local de trabalho não é mais o mesmo? Por que você está reclamando daquilo que você não tem direito a reclamar? Porque o que está te levando a mudar de um local para o outro é a sua desobediência. A causa da desobediência foi que levou Gideão a perder o lugar amplo e ir para o lugar apertado. Só que a Bíblia diz que ele está malhando trigo nesse lugar apertado, nesse lugar que não tem ventilação, até que o anjo do Senhor fala com ele. E sabe o que o anjo vai dizer? Varão valoroso, o Senhor é contigo. Homem valente, o Senhor é contigo. Eu perguntei: como pode o Senhor chamar um homem valente, sendo que ele está vivendo uma crise? Sabe por quê? Porque o valente, ele é como Gideão, embora esteja em crise, jamais deixa de fazer aquilo que Deus ordenou. Pastor, eu quero que Deus me chame de homem valente, de mulher valente. Ei, Deus só vai te chamar de homem valente e mulher valente se você, em meio à crise, continuar a fazer o que Ele ordenou. A crise era para todos. Enquanto muitos se esconderam nas cavernas, Gideão estava no lagar. Agora presta atenção, o lagar foi fechado. Então foi um lugar que Gideão encontrou para quê? Para ele malhar o trigo, embora não seja o lugar adequado. Agora eu vou te dizer algo. A crise, além de fazer nós olharmos para o preço, valorizar aquilo que nós não valorizávamos, a crise também tem o poder de tirar a alegria. O que Gideão está fazendo é malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de fazer vinho, e vinho representa alegria. Quando eles fecham o lagar, sabe o que está dizendo? A crise tirou a minha alegria. Ei, Gideão não tem alegria, mas Gideão continua fazendo o que Deus ordenou, malhando trigo. Gideão não tem mais prazer, mas está malhando trigo. Gideão não tem motivação, mas está malhando trigo. Eu pergunto para você: te tiraram o quê? E o que te tiraram a ponto de você não fazer mais aquilo que Deus ordenou? Porque Gideão está mostrando para mim e para você que, embora tenha tirado o local dele de trabalho, embora 7 anos eles tenham roubado aquilo que ele plantou e ia colher, ele continua fazendo aquilo que Deus ordenou. Ele está malhando trigo no lagar, não tem alegria, mas ele não deixou de fazer aquilo que Deus ordenou. E o que Deus ordenou? Ele malhar o trigo no lagar. Para quê? Para ter a farinha, para que ele possa fazer o... Irmão, a alegria pode faltar. O que não pode faltar é o pão. Ah, pegou não. A alegria pode até faltar em meio à crise. O que não pode faltar é o Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. De cada dia nos dai. Não pode faltar. Falta a alegria, mas o pão não pode. Sabe por quê? Porque Jesus não é o pão da alegria. Ele é o pão da vida. Fala para esse irmão aí. Eu sei que vocês não gostam muito não, mas fala para ele assim: Jesus não é o pão da alegria. Ele é o pão da vida. Viu? Ele não é o pão da alegria. A Bíblia diz que ele também é o pão vivo que desceu do céu. Aquele que come desse pão não terá fome. Aquele que bebe desta água jamais terá sede. A Bíblia diz que o anjo está lá, falando com Gideão, e vai dizer para Gideão: Gideão, você é valente. E Gideão: eu valente? É, Gideão, porque todos se esconderam, todos se acovardaram, todos estão com medo, mas você mesmo com medo não deixou de fazer aquilo que eu te ordenei. Gideão, você é valente. Estou falando para você. Gideão é você. Você que está aqui nessa noite.
Você que está no culto online conosco aí nessa noite, o Senhor está falando com você que está na crise. Ele não está chamando você à toa de valente. Ele sabe aquilo que Ele está falando. Porque foi o único que viu e sondou o seu coração, a ponto de ver dentro de você, embora tenha medo, a vontade de continuar fazendo aquilo que Deus ordenou. Está na crise, mas tem vontade e continua fazendo aquilo que Deus ordenou. A Bíblia diz que as coisas agora ainda vão piorar para Gideão. Porque o Senhor vai dizer: Gideão, além de você ser valente, eu sou contigo. Hã? O Senhor está dizendo que eu sou valente? Entendi. Mas o Senhor está dizendo que é comigo? Como que o Senhor é comigo, se tudo isso está acontecendo na minha vida? O Senhor diz que eu sou valente, e agora o Senhor está afirmando que o Senhor é comigo. Como? Como que o Senhor é comigo? Eu tenho prazer em plantar, eu tenho alegria em querer colher, mas na hora que essa alegria vai vir, vem os medianitas, os amalequitas e os outros grupos e rouba tudo. Isso não é um dia não, é 7 anos consecutivos. E o Senhor ainda está dizendo para mim que o Senhor é comigo, que o Senhor está conosco. Como o Senhor está conosco? Se a nossa alegria foi embora, se a nossa plantação foi toda devastada, se os nossos animais são destruídos, como o Senhor é conosco? A Bíblia diz que o Senhor vai responder: Gideão, Gideão, vai nessa tua força. Hã? Gideão, vai nessa tua força. Peraí, eu não estou entendendo, Senhor. O Senhor diz que eu sou valente, entendi. O Senhor fala que está comigo, e eu vejo tudo ao contrário acontecendo. E agora o Senhor está dizendo para mim ir na minha força. O Senhor está dizendo: ô Gideão, enquanto muitos pararam de fazer, você continuou fazendo. Enquanto muitos desistiram, você continuou a produzir. Enquanto muitos preferiram deixar de alimentar, você jamais deixou de produzir o pão vivo. O pão. Deus está falando com você que está em crise. Ele está dizendo: você é valente. Ele está dizendo que Ele é com você. Ele está dizendo que você é um varão valoroso. E Ele vai dizer que você pode fazer o mesmo que Gideão fez. Pastor, o que Gideão fez? A Bíblia diz que quando o anjo do Senhor, ele vai até Gideão, anuncia a Gideão aquilo que vai ser feito através da vida de Gideão. A Bíblia diz que Gideão diz: não vai embora, porque eu tenho algo a oferecer ao Senhor. Eu fico tão triste quando as pessoas arrumam argumento, quando na crise dizem que não tem condições de devolver aquilo que é do Senhor, nem ofertar na casa do Senhor para o Senhor. Quanto eu fico triste, porque a Bíblia me diz que Gideão estava empobrecendo, e mesmo empobrecendo, pode ler lá, está escrito aí, pode ler. O povo estava empobrecendo, mesmo sem alegria, ele não deixou de fazer aquilo que Deus ordenou. E quando o Senhor apareceu, sabe o que ele fez? Ele pegou um dos seus animais e ofereceu ao Senhor. Nós não. Quando vem a crise, esse dinheiro aqui eu não posso. Não vou devolver dízimo, não. Tem que comprar o sanduíche, tem que comprar o leite. Quando vem a crise, não, ó, de jeito nenhum. Não posso, eu tenho que pagar a prestação do carro. Fica eu aqui pensando em Gideão, mano. Empobrecendo. E agora ele vai pegar um dos animais e vai oferecer ao Senhor. É por isso que o Senhor disse: você é valente e você vai nessa tua força. Porque de todo o povo que está na mesma crise que você, só você continuou com a sua fidelidade. Quer ter vitória, mas na hora da crise não é fiel. Quer ter vitória, mas na hora da crise não dá a Deus aquilo que Ele merece. Quer vitória,
mas não oferta. Quer vitória, mas tem uma luta quando devolver dízimo. Ei, quer vitória, mas na hora da crise, para devolver aquilo que é do Senhor, ou contribuir com a obra, não tem. Mas se surge um casamento, tem vestido novo, tem sapato novo. Ah, mas se surgir uma festa, meu Deus, se der um desejo de comer um churrasco lá no carretão, meu Deus, lá no baby beef, lá no porcão, eita glória, o dinheiro aparece. Gideão está na crise, empobrecendo, e o Senhor está dizendo: é na tua força, vai nessa tua força, que eu sou contigo, Gideão. A Bíblia diz então que o Senhor vai responder a Gideão. Ouça isso. O Senhor então vai responder a Gideão. Por quê? Porque Gideão vai dizer: como eu vou, se eu sou da menor tribo? Porque o Senhor não escolhe outro. O Senhor disse: não é você, eu escolhi você, porque eu vi em você algo que nos outros não tem. Pegou não? Ô Gideão, eu vi em você aquilo que nos outros não tem. Porque eu não chamo ninguém à toa de valente. Eu chamo de valente aquele que realmente é valente. E quando eu digo que é valente mesmo, Gideão. E quando eu falo para ir na tua força, eu sei qual é a força que está aí dentro de você. Deus está dizendo: você pode. Você consegue, você pode, você consegue. Gideão está ouvindo, e Gideão vai nos ensinar outra coisa. Quando o Senhor vai falar para ele, o anjo do Senhor, sabe o que Gideão ensina para nós? Que nós não vivemos de alegria. Nós vivemos por fé. Não vivemos de alegria. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. Eu vou repetir, você não entendeu? Nós vivemos por fé e por aquilo que nós cremos. Gideão estava na crise, mas a sua fé não mudou. O seu Deus não mudou. Gideão estava na escassez, mas continuou ele fazendo aquilo que Deus ordenou. Ouça isso. Diferente de alguns que na crise come o que é do Senhor, vou repetir. Diferente de alguns que na crise come o que é do Senhor, se numa crise aonde você está pedindo socorro do Senhor, você come aquilo que é do Senhor, fica imaginando a bonança. Sequer vai lembrar do Senhor. Se na crise está clamando o Senhor, pedindo o Senhor socorro, não dá o Senhor presente, imagine na bonança. Imagine na fartura. Não vai ter tempo para Deus, porque é só saição para lá e para cá, e Deus quer bom nada, mas aí vem a crise, e quando a crise vem é Deus. Só que você já prestou atenção? Que dificilmente em meio à crise você devolve a Deus aquilo que Ele merece. Você oferta a Deus aquilo que Ele merece, já prestou atenção? Gideão está nos ensinando, diferente de muitos, que tem como argumento a crise para dizer que não pode fazer, que não pode devolver e cuidar da minha presença. Era Gideão, irmão. Diferente de todos nós, porque mesmo na crise ele deu ao Senhor aquilo que o Senhor merece. A Bíblia diz que o Senhor vai dizer para ele: Gideão, eu quero que você convoque o povo. Lembrando, todos estavam em crise naquele lugar.
todos. Deus vai falar com Gideão, e agora Gideão vai falar com o povo. Olha o recado de Gideão: o Senhor falou comigo, e o Senhor disse que Ele vai nos libertar dos amalequitas, dos medianitas, que o Senhor vai mudar essa nossa situação. E Ele está dizendo que vai haver uma guerra. E Ele está convocando homens para ir a essa guerra. A Bíblia diz que só de Gideão fazer esse anúncio, 32 mil homens se levantaram. Aqui eu aprendo algo maravilhoso. O povo tinha medo. O povo deixou de fazer aquilo que o Senhor havia ordenado. Mas na hora que Gideão anunciou que Deus estava com ele e que mandou convocar o povo para ir uma guerra, porque o Senhor ia dar vitória, 32 mil homens apareceu. Oh, irmãos, eu me alegro demais. Porque em meio a uma crise aparecer 32 mil homens, embora eu, pastor, como sou aquela pessoa que cobra muita presença nos cultos, porque traz comunhão, união, eu estou feliz, irmão. Porque vocês aqui à noite são os 32 mil homens que Deus enviou para mim. Nós estamos numa guerra, aonde o Senhor vai nos dar vitória. Viu, Gideão? O Senhor vai nos dar vitória, Gideão. Então o Senhor levantou 32 mil homens, que embora estivessem na crise, quando Gideão falou que o Senhor iria entregar o inimigo na mão, eles se levantaram. Tem alguém aqui assim? Que embora você esteja na crise, quer lutar? Só eu e a Cátia? Só isso aí? Eu sei porquê, no final vocês vão entender. 32 mil homens. A Bíblia diz que 32 mil homens se apresentam a Gideão. E a Bíblia vai me dizer que por uma atitude deles, 22 mil vão embora. E sabe por que a atitude? Porque eles ouviram falar que o inimigo é como gafanhoto, que o inimigo é sanguinário, é violento, e é como a areia da praia que não pode contar. Quando eles ficam sabendo o nível que é o inimigo, a Bíblia diz que 22 mil homens desistem na hora. Você sabia que é no momento de crise que Deus vai mostrar para você quem verdadeiramente está com você ou não? Então não sei por que você está reclamando das pessoas que estão saindo da sua vida. Por que você está reclamando? Embora você queria 32 mil, Deus está dizendo para você que 22 mil, ao saber do nível do inimigo, já foi embora. Que pessoas são essas? São pessoas que não são valentes, são pessoas que não são perseverantes, são pessoas que não crê, embora professam a mesma fé, mas não crê como você crê. Esse tipo de pessoa não vai andar junto, porque na hora que o inimigo manifestar, ele é o primeiro a correr. Na hora que o inimigo querer gritar, ele é o primeiro a ir embora. Ei, querido, para de olhar aquelas pessoas que foram embora. Continua como Gideão. 22 mil homens indo embora porque ficaram com medo. Oh, irmãos, eu vivenci isso aqui na igreja. É só o demônio manifestar que não tem gente, casca fora. Mas vamos lá, 32 mil. 22 mil vai embora. E agora vão restar 10 mil homens. E o Senhor vai dar uma ordem para Gideão. Gideão passar para esses homens. E esses homens vão ter que fazer conforme o Senhor ordenou através da vida de Gideão. E a Bíblia vai me dizer que eles têm que tomar água. Mas não é tomar água de qualquer maneira. Da maneira que o Senhor ordenou. Sabe o que eu entendo aqui? Que 9.700 homens vão embora. Porque eles começam a brincar com coisa séria. Eu quero acreditar que aqueles homens, quando eram para beber água da forma correta, eles começaram a nadar. Eles começaram a brincar, jogar água um na cara do outro. Ei, batalha não é lugar de brincadeira, batalha é lugar sério.
Sabe o que o Senhor está querendo dizer? É preciso eu tirar da sua vida pessoas que vão brincar com aquilo que não pode brincar. E você está reclamando. Mas pastor, vem comigo até aqui, pastor. Ô pastor, está comigo é 9.700, mas o Senhor está dizendo, são brincalhões. São pessoas que brincam com coisa séria. Mundo espiritual não é brincadeira, é coisa séria. O que acontece no físico é só consequência da sua vida espiritual. O que está acontecendo com aquele povo, que eles desobedeceram a Deus. A Bíblia diz que Deus é Espírito. É Espírito. Desobedeceram a Deus e agora no material estão vivendo 7 anos de cativeiro. E você quer brincar. Só que o Senhor está dizendo, nessa guerra não tem quem é brincalhão. Nessa terra só permanece quem é valente. Então pare de reclamar também dessas pessoas últimas que Deus tirou da sua vida. Mas pastor, estava junto. Mas pastor, falou que é de Deus. Mas pastor, o Senhor está dizendo, brinca. São brincalhões. Pessoas que brincam com Deus. Pessoas que brincam com o Espírito Santo. Pessoas que brincam com a palavra de Deus. E o pior, pessoas que brincam com o inimigo, achando que o inimigo não tem poder, ele tem poder. E a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Se o mundo jaz do maligno, ele tem autoridade da parte de Deus para ele fazer aquilo que Deus ordenou ele fazer. E a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir o ladrão. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele engana. Meu lindo, não reclame dessa pessoa que foi embora. O Senhor está dizendo para você, era necessário, porque é brincalhona. A Bíblia diz que de 10 mil, 9.700 vão embora. Quantos que vão ficar? 300. Sabe por quê ficaram 300? Porque esses 300 falam a mesma língua, estão na mesma visão, têm a mesma fé e crê no mesmo Deus em qualquer hora. Será que eu tenho essas pessoas aqui? Não, será que eu tenho pelo menos 3, pastor Tiago? Eu e a minha esposa eu sei. Será que eu tenho pelo menos, eu sei, o Zito briga aí. Não, então vou melhorar. Será que eu tenho pelo menos 30 aqui? Será que de 500 membros eu tenho 300 aqui? Porque a Bíblia diz que embora aparecesse 32 mil, só 300 falava a mesma língua, tinha a mesma visão, tinha a mesma perseverança, não deixaram de produzir quando Deus ordenou. Está pegando aí, líder? Está reclamando que gente está saindo? Não está na mesma visão. Está reclamando que o outro ficou para trás? Oh, é brincalhão. Está reclamando que o outro começou e foi embora? Começou e foi embora, sabe por quê, irmão? Porque quando ouviu o inimigo falar, ó, cascou fora e você está reclamando. É melhor ter 300 que está na mesma visão, na mesma perseverança, crendo no mesmo Deus em qualquer situação, do que você ter 32 mil pessoas em partes, 22 mil oscilosa, mais 9.700, 31.700 pessoas inconstantes, oscilosas, que ao invés de te ajudar, vai te atrapalhar. Está lá Gideão, com os 300. Eu já estou encerrando a mensagem. Quantos que ele está? E o Senhor vai dar outra ordem. Ô Gideão, sabe por que eu, o Senhor, permiti só os 300? Primeiro, para te ensinar muita coisa que a crise vem ensinar. Outra coisa é para que vocês não digam que é pelo braço de vocês que conquistaram aquilo que irão conquistar. Sou eu, viu, Gideão? Fui eu que te chamei, fui eu que te escolhi, fui eu que te separei, fui eu que te tirei da menor tribo, fui eu, viu? Embora você me desobedece, ou me desobedeceu, juntamente com esse povo, fui eu que enviei o profeta, fui eu que manifestei como anjo para falar a você. Fui eu também que te chamei de valente e mostrei a você que você realmente é valente e que eu sou com você, Gideão. Então os 300 estão ficando para você nunca esquecer, Gideão, que fui eu. Fui eu.
Você desobedece. Agora eu corrijo. Viu, Gideão? A Bíblia diz que está lá os 300. E o Senhor vai dar uma outra ordem. Ô Gideão, sabe como vocês vão vencer o inimigo? Como, Senhor? Você vai pegar uma vasilha. Ó, vasilha. Vou pegar uma aqui para encenar. Aqui, tá bom. Uma vasilha. Nessa vasilha, Gideão, você também vai pegar uma tocha com fogo. E também, Gideão, eu vou dar a cada um uma trombeta. Tem pessoas que dizem buzina. Por quê? O Senhor está querendo nos dizer algo. Porque antes da crise, você tem fogo. Antes da crise, você grita, aleluia, glória a Deus. Antes da crise, você adora. Antes da crise, você fala que tem fogo aí, cheio do Espírito Santo. Não é assim? Mas quando a crise vem, não adora, não ora, não jejua, o fogo some. E o Senhor está querendo dizer assim para nós: ô Gideões, assim como você era antes, na bonança, eu quero que você seja também na crise. Gideão, sabe como que você vai vencer, Gideão? Como se você estivesse na bonança. Pegou não? Ô Gideão, sabe como que você vai vencer? Quando na crise você cantar para mim. Quando na crise você entrar no mistério. Quando na crise você falar em línguas. Quando na crise você deixar eu te usar para revelação, para visão, para profecia. Quando na crise você dançar verdadeiramente para mim. Ei, quando na crise você der glórias a mim. Quando na crise você dizer: sou grato ao Senhor por tudo aquilo que eu tenho passado. Ô Gideão, o que eu quero, e é individual, porque a trombeta é para cada um. O que eu quero é que cada um toque a sua trombeta, que cada um tenha a sua tocha acesa e que cada um tenha a sua vasilha. Ei, querido, é individual. É individual. Quero que o pessoal do louvor suba lá. A Bíblia diz que o povo então pega a trombeta. Estão com a vasilha e com a tocha. E o que eles vão fazer? Tocar a trombeta. Por quê? Por que eles vão tocar a trombeta, irmãos? Porque a crise pode até tirar a alegria temporariamente. Mas quem tem o pão vivo... Não, acho que você não entendeu, então vou melhorar. A Bíblia diz que Gideão estava com medo. Mesmo Deus tendo falado isso tudo, instruindo ele a tudo, a Bíblia diz que ele ainda está com medo. E por ele estar com medo, o Senhor vai dizer: ô Gideão, vá até o acampamento do inimigo, que você vai ouvir falar a teu respeito. Fala para esse irmão: eu sei que vocês não gostam, como eu também não gosto, mas é preciso. Você vai falar, mas é preciso aqui, nessa hora é preciso. Você vai falar com esse irmão assim: vai faltar alegria, mas se eu continuar fazendo pão... Segura aí. A Bíblia diz que Gideão está com medo, está com receio. Ele vai no acampamento do inimigo e eles estão contando um sonho. E nesse sonho eles vão dizer: eu vi um pão de cevada. Oh. Deixa de fazer o pão, ou melhor, deixa de fazer aquilo que Deus ordenou você fazer, se você vai ouvir do inimigo isso que Gideão ouviu. Não vai.
Mas se você, em meio à crise, continuar a fazer aquilo que Deus te ordenou, o que o inimigo está vendo é que está descendo um pão. Eles não entenderam, o povo da manhã entendeu mais rápido, então vou melhorar. O inimigo está dizendo assim, embora ele esteja na crise, ele não deixou de ir para a igreja, ele não deixou de orar, ele não deixou de jejuar, ele não deixou de ler Bíblia, ele não deixou de cantar, ele não deixou de dar presente, porque o sonho que eles tiveram era que um pão de cevada descia e acabava com o inimigo de Israel. E quem é o pão? Quem é o pão? Se Jesus é o pão, por que você, em meio à crise, parou de fabricar aquilo que Ele ordenou? Repita comigo, não para não. Mais uma vez, não para não. O pão não pode faltar. Porque se o pão faltar, o inimigo não vai ter o que falar. Mas se tiver pão, ele vai ter que falar que o Senhor entregou a mim, o inimigo, eu estou dizendo, a mim, a Gideão. Quando contaram o sonho, a Bíblia diz que um daqueles que estavam ouvindo disse, esse aí é Gideão. O Senhor nos entregou na mão de Gideão. Por quê? Porque embora ele passasse por uma crise, ele não deixou de fazer aquilo que Deus ordenou. Não deixe de fazer aquilo que Deus ordenou, só porque você está vivendo uma crise. A crise passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Vai passar. Ei, ô Gideão, vai passar. Ei, Gideão, vai passar. Ei, essa crise que você entrou nela aqui hoje, ei, em nome de Jesus, que ela cesse hoje. Que vai passar, meu irmão. O que não pode passar é Jesus na minha vida e na sua vida. Então nós temos uma trombeta aqui. Glória a Deus que nós temos trombeta. Nós somos uma vasilha e há dentro de nós uma tocha. Nós vamos adorar o Senhor, mas essa adoração é para derrubar o inimigo. Então eu quero ver se tem trombeta aí. Eu quero ver se tem fogo aí. Aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar. Na crise dança só também, pra demonstrar o teu poder. Na crise eu não canta. preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Fica de pé, noiva. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã,
eu não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, declare isso: o teu anjo vai me alimentar. Sou noiva